Olá, bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula de arte aqui no Canal Educação. Professor Adeildo com vocês aqui para aula de arte sobre HQ, né, história em quadrinho e o mangá, que também é um tipo de história em quadrinho. Hoje, 31 de outubro, último dia de outubro, vamos começar. Bom, o HQ e o mangá estão relacionados aqui no nosso roteiro, dessa forma. Conhecimento sobre a leitura de obra de arte, considerando os signos da linguagem visual, trabalhando o HQ e sua história. O objetivo é conhecer as propostas e ideologias das artes, seus conhecimentos em dança, expressão urbana, cultura de massa e fotografia. Aí você diz, professor, e o HQ vai estar disposto em qual parte aí? Aqui, ó, cultura de massa, certo? Finalzinho, resolução de questão. Olha só. Que referência bacana aí, né? Imagem bonita. O que é história em quadrinho? Pergunta boa. O que é um HQ? Como é que ele se comunica? Como é que ele é formado? Nasceu como? Como é que se estabelece no mundo e aqui no Brasil? Essas referências aqui são conhecidas de todos vocês. A gente vê de imediato, né, que o apelo visual é muito importante no HQ. A concepção gráfica, certo? A construção para facilitar a própria publicação, né, do HQ, precisa passar por essa concepção gráfica, por essa maneira de comunicar através de imagem. Então, tanto o mangá, no caso aqui do Naruto, quanto os tradicionais HQs de heróis, como no caso da Marvel ou da DC Comics, como no caso também de HQs direcionado a crianças, como na Turma da Mônica, cada um vai ter aí, né, a sua maneira de comunicar visualmente. Mas como é que nasceu essa história de história em quadrinho? Essa história, né, de história em quadrinho? Aqui a gente vai chamar de HQ para história em quadrinhos. Nos Estados Unidos, na Europa, em países com língua inglesa, certo? Eles vão ser chamados de comics, ok? Em Portugal, embora eles usem a mesma linguagem nossa, né, portuguesa, eles vão chamar isso de banda desenhada. Exatamente. Enquanto a gente chama de história em quadrinho, eles vão chamar de banda desenhada. E na França, eles vão seguir a proposta de banda desenhada e vai ficar assim em francês, bande dessinée. São as concepções em línguas diferentes da história em quadrinho, né, que a gente costuma chamar aqui assim. Mas independente de ser banda desenhada, de ser história em quadrinho, é o nome dado à arte de narrar histórias através de desenhos e textos em sequência. A sequência vai ficar um pouco diferente quando a gente observa o mangá. Mas é já que a gente vê essa diferença. Aqui ela é normalmente na horizontal, certo? A gente não está falando aqui nada do que você não conheça, só que a gente tem uma experiência desde cedo com a história em quadrinhos muito natural. E a gente acaba por assimilar a questão visual, a comunicação, mas não dá muita trela, digamos assim, à nomenclatura técnica e à formação estrutural desse tipo de linguagem artística, e é o que a gente vai ver aqui exatamente. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas, que são quais, gente? Gente, enredo, personagem, tempo, lugar e, para terminar a história, né, o desfecho dessa história que está sendo elaborada, né, mostrada numa história em quadrinhos. No geral, apresenta linguagem verbal e não verbal. Tanto a linguagem apresentada pelas ações dos personagens nos desenhos, quanto na linguagem, né, na linguagem verbal escrita.
Ok? Bom, os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual para trazer o leitor para dentro da história contada, para fazer com que a gente sofra essa imersão dentro da história. É necessário que os artistas usem esses recursos gráficos, certo? Mesmo porque é necessário que a história seja dinâmica, certo? Que ela possa ser entendida de imediato em vários aspectos. Para comunicar as falas dos personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões também transmite intenções distintas. Vamos ver aqui. Por exemplo, balões com linhas contínuas. Dessa forma, sugere uma fala em tom normal. Certo? Então, sempre que você vê um balão assim, e a maior parte dos balões são assim, de linha contínua, a linha, né, o formato da linha que forma o balão, sugere uma fala em tom normal, certo? Agora, se o balão tiver em linha tracejada, supõe-se... Isso aqui para apagar depois. Mas vamos lá. Supõe-se que o personagem esteja sussurrando, ok? Falando baixinho. Os balões em forma de nuvens apontam pensamentos. Isso aqui são propostas que a gente conhece desde cedo, certo? É um pensamento, aquilo que está na linguagem interior, né, do personagem. Aí a gente já percebe que, certo, essa concepção gráfica que ajuda bastante na compreensão da história, certo? Então, balões com linhas contínuas, balões com linhas tracejadas em forma de nuvem, cada um tem a sua respectiva, né, significação. Já os balões com traços pontiagudos vão exibir gritos. Isso até é bem interessante porque as formas acabam tomando para si essa característica mesmo, né, do tipo de fala. É bem interessante isso. Então, o personagem está gritando, ele vai trazer essa proposta, né, de grito mesmo. E o autor, né, o artista, ele pode até usar um aspecto gráfico na própria letra, certo? Para também intensificar essa questão sobre o significado, né, da ação do personagem. Aí, certo? Então, assim, quando a gente fala de recursos gráficos, pode ser tanto essa questão do balão, certo? Ou outras de movimento, né? Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias, definidas como palavras, né, que tentam reproduzir os sons. A gente vai ter cabrum como o som de um trovão, né, tic-tac como o som dos ponteiros dos relógios, entre outros. E os recursos gráficos também usados nessas onomatopeias vão ajudar a construir essa ideia, né, passada pelo próprio texto. Deixa eu ver, por exemplo, aqui. Esse cabrum aqui do som do trovão, certo? Ele pode ser criado, deixa eu ver se eu tento aqui alguma coisa interessante, de forma que ocupe todo o quadrinho com recursos gráficos, muitas vezes parecidos com aqueles do grafite, né, do tipo de letra que a gente viu aqui, do estilo bomb, né, para trazer essa ideia mais específica de barulho, né. As cores também podem ser colocadas de forma a enriquecer esse processo visual, certo? E a tomada
da parte toda do quadrinho também vai ajudar no entendimento do impacto da palavra, certo? Então, de imediato, você é tomado por aquele barulho escrito. E a ideia da onomatopeia é exatamente isso, fortalecer essa questão aí, tá bom? Terminar aqui o desenho. Aí ficou bastante entendido, né? Ficou bem entendido que é para isso, é para chamar visualmente a atenção para uma coisa que seria auditiva na vida real. Nome disso? Onomatopeia. Certo? Teria outra coisa? Sim, o movimento. Deixa eu passar aqui para a questão do movimento. Quando a gente vai fazer alguma proposta de movimento dentro do quadrinho, a gente vai usar linhas auxiliares. Vamos dar como exemplo aqui uma bola, né? Você tem uma bola que está quicando. A bola clássica de desenho de quadrinho é essa daqui. Ok? Aí o que acontece? A bola vem, ela pode vir de um espaço, de uma direção, não é? Que pode ser de um lado ou de outro. Aí essa bola vem quicando. Qual é o movimento que eu vou dar para ela? Primeiro eu vou ter que ter uma linha de auxílio nesse sentido, que vá até a bola. Só isso não é o suficiente para dizer que a bola veio dessa direção para lá. Mas se eu colocar linha de impacto aqui no chão, certo? E ajudar com uma onomatopeia, tum-tum, pronto, aí eu crio, né, a ilusão gráfica do movimento da bola que vem quicando de um lado para outro, se direcionando. Então, esses recursos gráficos são bastante utilizados em desenho de HQ, exatamente para criar essa ilusão diante dos nossos olhos sobre o que está acontecendo, certo? No HQ. Beleza? Então, vamos adiante. Primeiro HQ, a primeira história em quadrinho, como a gente conhece, do jeito que a gente conhece. Ela, com essas características, né, que a gente conhece hoje, foi publicada nos Estados Unidos. Século XIX, gente. Finalzinho do século XIX, início do século XX, 1894. Lá nos Estados Unidos, uma revista chamada Truth. A gente vai traduzir como Confiança. A autoria do americano Richard Outcault. E meses mais tarde, veio o jornal The New York World, que começou a publicar oficialmente nessas tirinhas, nessa revista, num caderno de domingo. Essa HQ, essa história em quadrinho, titulou-se The Yellow Kid, o garoto amarelo, e narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela. A personagem comunicava-se por gírias, porque, olha só aqui a relação, né? Nos guetos. Eu mantive a cor, deixa eu ver aqui. Marca texto vermelho. Nos guetos de Nova York, então é lógico, é claro, né, que eles vão usar essa referência para criar uma linguagem mais popular. Então comunicava-se por gírias, numa linguagem bastante coloquial, e trazia reflexões sobre a sociedade de consumo e questões raciais e urbanas. Gente, já é assim uma coisa bem revolucionária em se tratando de sociedade americana, certo? Capitalista, certo? Muito consumista. Aí já traz essas reflexões. Imediatamente isso ganha, né, a admiração e o acompanhamento das massas que vão consumir essa história em quadrinho através do jornal New York World. Por quê? Porque vai haver uma identificação direta, certo?
Bom, embora essa seja considerada a primeira história em quadrinhos, aquela lá, essa aqui que a gente viu, embora ela, do Yellow Kid, seja considerada a primeira história em quadrinhos, essa questão de contar a história a nível sequenciado, né, é importante a gente destacar que algumas manifestações artísticas já existiam há tempos e serviam como influência para a criação das HQs. Uma influência, a HQ acaba sendo uma resposta mais urbana e contemporânea de uma proposta que já existia há um tempo, como, por exemplo, essas pinturas aqui do século XIV, né, nas igrejas católicas, contando a via sacra. Nelas é possível observar a trajetória do julgamento e crucificação de Jesus Cristo através de desenhos feitos de forma sequencial. A gente sabe que a Igreja Cristã Católica, por causa mesmo da questão cultural, veja bem, a gente está falando de uma igreja cristã que nasceu, né, como proposta de poder já no início da Idade Média. A Igreja Católica em Roma já tinha bastante poder e reconhecimento. E ganhou status também político. Então, de 476, quando o Império Romano do Ocidente cai, até 1453, quando cai o Império Romano do Oriente, o poder exercido na sociedade política e religiosamente, principalmente religioso, é o da Igreja Católica, né, cristã católica, que tem referências romanas e gregas muito fortes. Qual é a principal, não a principal, mas a das principais características é a utilização de imagens referenciais. Então, a imagem de Jesus Cristo, que apesar de não ter tido nenhum tipo de relato sobre o físico, sobre a aparência de Jesus Cristo na Bíblia, aparece, né, no século XIV, o chamado Santo Sudário, na Itália, em Turim, na Itália, com uma suposta, um tecido que supostamente, né, tenha sido o mesmo que enrolou o corpo de Cristo. E a partir da construção dessa imagem é que a Europa cria essa versão de Jesus como a gente conhece até hoje na Igreja Católica, certo? Com o cabelo, barba e esse aspecto físico. Bom, a história da paixão de Cristo já era uma coisa contada e recontada durante a Idade Média através das peças teatrais, dramatizadas principalmente na mesma época, né, da Semana Santa, da Paixão de Cristo. E nas igrejas eram colocados referências imagéticas, referências visuais, como essas aqui, sobre essa mesma passagem, né, da chamada Via Crucis. Até hoje, se você indo para uma igreja, um templo católico, mesmo que para observar, você percebe que vai haver essa referência. De maneira mais simples ou de maneira mais suntuosa haverá. Um exemplo aqui, inclusive, na igreja Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Vermelha, em Teresina, ali na Barão de Gurgueia, na Avenida Barão de Gurgueia, tem uma representação dessas com pintura moderna, pintura contemporânea, certo? Do artista piauiense, dos mais renomados artistas piauienses, que pintou essa mesma sequência da Via Sacra, ok? O Nonato Oliveira também faz uma referência sobre essa questão. Então, esse processo de dizer, aconteceu isso aqui, depois passou a acontecer essa outra coisa, depois veio isso outro, e dar sequenciamento para a contagem aqui da história, é que vai inspirar mais adiante a produção, né, do chamado HQ. Uma referência ainda mais antiga é essa do Estandarte de Ur. Ur, uma cidade no Oriente Próximo, né, que ainda hoje existe, uma das cidades mais antigas do mundo, existe com esse nome. O Estandarte de Ur consiste em uma caixa ou uma urna, em forma de trapézio, ou seja, ela é trapezoidal, ou seja, a urna, ela vista de frente, ela tem esse aspecto aqui. Se você botar ela de lado, ela tem essa forma aqui de trapézio, certo? Ela fechada, né? Aí tem aqui o limite do fecho
Então ela abre para um lado e para o outro. Essa forma trapezoidal. Com várias imagens pintadas em suas laterais que contêm cenas que descrevem variadas situações, como a guerra e a aclamação ao rei. Essa caixa foi encontrada no ano de 1928 pelo arqueólogo britânico Sir C. Leonard Woolley, quando escavava o cemitério real de Ur, isto é, o cemitério em que era enterrada a realeza suméria, na cidade de Ur, na Mesopotâmia, que hoje é o atual Iraque. O que essa história, o que essa caixa tem? Ela tem aqui a gravação, né, em termos de imagem, de um acontecimento, de alguns acontecimentos que vão nesse sentido, certo? E depois voltam para esse sentido aqui e depois retomam essa outra linha, ok? De ascensões, de guerras, de períodos de paz do governo, né, mesopotâmico. Na verdade, a caixa poderia servir como estojo tanto para um instrumento musical como para portar um estandarte, né, uma bandeira que se levava à frente das batalhas, né, dos imperadores. Não se sabia exatamente, não é, o que se guardava dentro dessa caixa, mas há essa especulação. Então, uma caixa trabalhada com um desenho que conta uma certa história. É considerado a primeira referência, a referência mais antiga para esse tipo essa maneira, né, de contar uma história sequenciada. Então, aqui é sequencial, aqui também é sequencial, assim como a história em quadrinho é uma leitura sequencial. A caixa e suas pinturas datam de aproximadamente 2600 a.C. O material usado para pintar as cenas foi basicamente o quê? Conchas, calvário vermelho e uma pedra semi-preciosa chamada de lápis lazuli, que é um tipo especial de pedra de coazulada, que serviu muito tempo, inclusive, né, como pigmento para nobreza, já que não era fácil não era barato, né, encontrar lápis lazuli. Tal como descreve o historiador de arte Stephen Farthing no trecho a seguir, abre aspas, em pé, empregados servem o rei e os nobres. E na faixa de baixo, um grupo de homens leva os espólios de guerra, um touro, uma cabra, peixes e outros produtos de pilhagem para o banquete, né? As conchas usadas para retratar as pessoas têm enfeites delicados em preto, ao passo que lascas de lápis lazuli servem como pano de fundo. Pedacinhos de calcário vermelho foram adicionados para fins decorativos. Assim, né, esse historiador relata a configuração, não é, a forma técnica como foi encravado aí essas imagens nessa peça de madeira que é o estandarte de Ur, ok? Então essa é a referência histórica mais antiga para o que a gente conhece como história em quadrinho. Ainda sobre o estandarte, tem a questão aqui do nome, né? Esse nome foi dado pelo Woolley, aquele que descobriu, né, após ter encontrado a caixa dentro de um túmulo sobre a ossada de um indivíduo que parecia levá-la nas costas. Woolley partiu da perspectiva de que, nas antigas batalhas da Mesopotâmia, gente, os exércitos tinham alguém designado a carregar sobre as costas uma caixa com o estandarte, como eu já falei, né, um brasão amarrado a um suporte de madeira do rei. Porém, depois de um tempo, outra hipótese foi levantada. Suspeita-se que essa caixa, na verdade, servia para acomodar algum instrumento musical. Os dois lados do estandarte de Ur possuem títulos específicos. Um deles é chamado de quadro bélico e descreve as cenas de batalha, e o outro é chamado de quadro da paz. Então aqui a gente tem no quadro 1 o chamado quadro bélico, sobre a guerra, e aqui do outro lado o chamado de quadro 2, de quadro da paz, né, por conta exatamente das imagens que estão gravadas aí. Ainda sobre o estandarte? Não, agora a gente vai passar para história em quadrinhos no Brasil. Vocês já repararam que quase tudo que acontecia, pelo menos que a gente apresentou aqui nas nossas aulas até hoje, quase tudo que acontecia de primais, né, de primeira vez no mundo, quase que imediatamente estava acontecendo aqui no Brasil também? Lógico que a partir, né, do século XVIII, mais ou menos, 17, 18. Quando o Brasil já estava consolidado, pelo menos, né, como um lugar com cidades, né, com movimentação urbana.
No Brasil, gente, a primeira revista em quadrinhos chamou-se O Tico-Tico e foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho. O periódico é uma espécie de jornal, certo? Que provavelmente saía semanalmente. Quando sai todo dia é que a gente chama de jornal, porque vem da palavra francesa journée, que significa exatamente isso, né? A jornada, o dia a dia. Então, se sai todo dia, é jornal. Se sai uma vez na semana, a cada 4 dias, ele sai por período, então chamado de periódico. Então, esse periódico, O Malho, lançou, né, a revista O Tico-Tico. Está aqui o Malho, e ele lança a revista O Tico-Tico, que sai semanalmente, e por isso também é chamado de hebdomadária. Idealizada pelo artista Renato de Castro, foi influenciada pela HQ francesa La Semaine de Suzette, a Semana de Suzette, né? E teve como personagem mais popular esse garoto aqui, o garoto Chiquinho. Mas foi apenas em 1960, olha, sai em 1905, mas só em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido com a publicação de A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. O gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional. O professor falou em história em quadrinho, que em Portugal chamava banda desenhada, etc. E essa palavra, gibi, é o outro nome que a gente dá, na verdade um apelido que a gente dá à história em quadrinho aqui no Brasil, por causa da editora Globo, que começou, assim que ela lançou o jornal O Globo, ela também lançou um periódico, certo? E começou a juntar as historietas dos periódicos e lançou várias revistas, como traduções, né, como adaptações de revistas de fora. E chamou essas revistas de gibi. Caiu no gosto popular e o nome passou a ser usado também como referência de história em quadrinho. Então, revista em quadrinho e gibi aqui no Brasil tem mais ou menos, tem a mesma significação. Só que esse termo gibi é mais usado no centro-sul do que no norte e nordeste. Aqui é a Turma do Pererê, são personagens do cartunista Ziraldo. A proposta do Ziraldo era de trazer uma referência nacional mesmo, né, brasileira. Aí ele vai usar a floresta para isso, né, e os indígenas. Em 1964, esse gibi, a Turma do Pererê, foi retirado de circulação por conta da censura instaurada durante a ditadura militar e só voltou a ser publicado novamente em 1975, ou seja, quase 10 anos depois, né? Aliás, 11 anos depois. Em 1964 se instaura a ditadura militar no Brasil. Imediatamente esse gibi é tirado de circulação. Por quê, professor? Gente, vamos voltar bem aqui no gibi do menino amarelo aqui, do Yellow Kid. Olha só. Gírias, reflexões sobre o que? Sociedade de consumo, questões raciais e urbanas. É uma característica desse tipo de revista naquele tempo. No Brasil, a gente vai ter essa referência sim, tanto no Tico-Tico, quanto aqui na Turma do Pererê. Exatamente por conta dessas reflexões sociais e políticas que a revista do Pererê foi censurada. Aí ela volta, ainda na censura, né, em 1975. 10 anos depois, em 85, o período da ditadura acaba no Brasil. Em 64, aqui é repetindo aquele texto que está lá embaixo, então vamos lá. Foi também na década de 60 que surge a história em quadrinhos mais conhecida do Brasil. Turma da Mônica. Na década de 60. Eu nasci e cresci na década de 70 e me lembro bastante já, né, de ter acesso à revista da Mônica, porque ela foi criada e direcionada imediatamente para o público infantil. Criado pelo paulistano Maurício de Souza, que ainda hoje está produzindo. O Maurício não desenha mais
pelo menos não para as revistas, né, todas a Turma da Mônica. Só tem uma revista, que ela é pouco publicada, inclusive, que ainda é o Maurício que desenha. Pelo menos era, não sei se isso mudou. Que é um personagem do Horácio, que é um dinossauro, né, um Tiranossauro Rex, que ele que faz porque ele disse que nenhum outro desenhista ainda pegou o jeitão do Horácio. Não sei se isso mudou hoje em dia. A Turma da Mônica não se resume só a Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali, é um multiverso, já hoje em dia, ok? E tem muitos personagens. A revistinha fez tanto sucesso que hoje, gente, ela é publicada em mais de 40 países e traduzida em 14 idiomas. E já tem desenho animado, já tem a Turma da Mônica Jovem, tem uma proposta, não é, de desenho animado diferenciado, que é a Mônica Toy, e por aí vai. Então são vários nichos, certo, de proposta de trabalho com a Turma da Mônica desde 1960, quando o Maurício de Souza lançou os personagens baseados primeiro em suas filhas, né? A Mônica e a Magali, na verdade, são filhas do Maurício de Souza. O Cebolinha e o Cascão foram inspirados de meninos de verdade que viviam ali na região de Mogi das Cruzes, em São Paulo, certo? O Cascão acaba sendo um personagem universal, porque em outras turminhas também, como a do Charlie Brown, por exemplo, né, do Snoopy, existe também um garotinho sujinho que, né, discute essa questão, né, da higiene corporal. E o Cebolinha, lá em Mogi das Cruzes, realmente era um menino que tinha o cabelo meio espetado e que trocava o R pelo L. E aí se inspirou o Maurício de Souza a fazer esse personagem. Aqui é a evolução do personagem da Mônica, de 63, quando ela foi lançada, até 2013. A gente percebe, porque a Mônica é zangada. A Mônica foi zangada mesmo no desenho de 63 a 70. Você percebe que no olhar dela, né? Ela era meio sisuda, muito zangadona. Aí ela vai amolecendo em 85. Não sei se isso tem a ver com a questão exatamente do período militar. Ó. O golpe foi em 64. Um ano antes a Mônica já estava sendo instituída. Passa por todo esse processo. E em 85, quando acaba o período militar, a Mônica já está assim com um olhar mais amável, até se tornar essa criatura absolutamente doce em 2013, onde ele pega esse aspecto já aí, né, mais confortável da própria personagem, né, da imagética da personagem. Sempre, né, trazendo o mesmo enfoque, certo, das características da personagem. Isso foi história em quadrinho no Brasil, né? No mundo, como é que a coisa se dá? As histórias em quadrinhos estão presentes em todo o mundo, né? Existem várias personagens emblemáticas. Uma delas é a Mafalda. Aí a gente pode trazer aqui um universo inteiro. Tem a Marvel, né, e a DC Comics, cada um com seu universo e multiverso, e outras propostas no mundo todo. Mas em termos de aproximação do pensamento filosófico de discussão política e social, a gente vai trazer aqui a Mafalda, criação do cartunista argentino Quino, em 64 também. Nessa tirinha, a garota de aproximadamente 6 anos de idade possui um pensamento reflexivo e questionador sobre a realidade mundial, sempre trazendo um ponto de vista humanista sobre as situações. Então, gente, a HQ, nos Estados Unidos, ela evolui para ser um instrumento de entretenimento, né? Os heróis, esses heróis da Marvel, heróis da DC Comics, o Super-Homem, o Batman, Homem-Aranha e todo aquele universo de heróis que a gente conhece, vão ser o carro-chefe dos HQs nos Estados Unidos, certo? Discutindo questões de limitação humana, da própria sociedade em si. Na América Latina vai ter mais esse aspecto de
refletir sobre a sociedade, sobre política e sobre comportamento. Apesar dos personagens serem bem crianças, né? A Mafalda com 6 anos, estima-se que a Mônica também tem essa mesma idade, as questões vão ser sempre essas, né? De humanismo, de questionar a realidade, de criar reflexão política e social. A Mafalda é muito conhecida em toda a América Latina e na Europa se tornou um símbolo argentino. Lá na Europa é assim, falou Mafalda, falou Argentina. É quase tão famosa quanto o futebol, certo? Característica do jeito da Mafalda, ela é assim, ó, conversando aqui com um coleguinha, ele diz, as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aí ela vira e diz, aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores. A Mafalda está sempre lançando essa devolutiva de reflexão, né? Muitas vezes filosófica. São questionadas ou criticadas dentro do universo da Mafalda toda a vivência política, social, dentro da visão das crianças. E a Mafalda ela é preocupada com o mundo no geral, tanto que ela tem um globo, a representação do planeta, né, em 3D, né, um globo planetário, que ela cuida dele como se fosse uma pessoa, né, e fala com o globo, com o mundo, como se fosse uma pessoa. Outra HQ notável é essa do Calvin and Hobbes, intitulada Calvin e Haroldo, no Brasil. Criada em 1985 pelo americano Bill Watterson, as tirinhas foram exibidas em jornais até 1995. Aqui no Brasil, elas também foram exibidas em jornais. E ainda são. Aqui eu acredito que os jornais que ainda são impressos, né, trazem uma seção de, principalmente no jornal de domingo, traz uma seção de tirinhas. Durante os anos, uma observação pessoal, durante os anos de 2005 até 2012, mais ou menos, eu assinava jornal, né, e eu recortava as tirinhas e colava, né, num papel cartão e ia colecionando. Todas as que vinham, inclusive as do Calvin. Aí eu fiz um álbum, né, fiz um portfólio com essas tirinhas, tá? Estão tudo amareladas já, mas eu sempre gostei, é bastante interessante. O que o Haroldo trata? Nela, né, nessa tirinha, o garoto Calvin vive as maiores aventuras e uma amizade profunda com o tigre Haroldo, que na realidade não passa de um bicho de pelúcia. E ele cria todo o universo em torno dessa questão da lida dele com a própria família e com o amiguinho Haroldo, certo? Ele é o que revela a tirinha é que ele é um menino solitário, com seus próprios pensamentos, com a sua própria visão de mundo, e mostra também a vivência de intolerância dele próprio com os outros e dos outros com ele, e discute toda essa relação criança, sociedade, pais e etc. É muito interessante a tirinha do Haroldo para essa coisa da construção, né, do pensamento social através da família e da escola. Ele tem muitas discussões dele também na escola. Da mesma forma, a gente pode encontrar o Snoopy, certo? Apesar do Snoopy ser o personagem principal, as questões sociais são discutidas através, né, do Charlie Brown. Graphic Novel. Falamos de HQ e aqui a gente está com Graphic Novel, que também é uma HQ, certo? As Graphic Novels são um romance gráfico, né, em português. São histórias em quadrinhos que apresentam conteúdos voltados para o público adulto. Então é um tipo de HQ exclusivo para o público adulto. Por quê? Porque vai tratar de questões onde as crianças não vão ter empatia, digamos assim, não vão se identificar. São assuntos sérios como guerra, sofrimento, essas outras coisas, relações pessoais difíceis,
que vão ser direcionados apenas para o público adulto. São histórias longas, densas e elaboradas, como os romances. Geralmente usam como suporte livros, né, com edições caprichadas, papéis e impressão de alta qualidade. Como exemplo importante dessa forma de arte, temos a obra Maus, do Art Spiegelman, publicada em 2 partes, em 86 e depois em 1991. Do que trata o Maus? Nesse romance, o autor narra as memórias de sua família pela perspectiva do seu pai, que com sua mãe passou pelos horrores do Holocausto na Alemanha nazista. Na história, os judeus são representados pela figura de ratos e os nazistas aparecem como gatos. Em 1992, Maus ganhou o prêmio Pulitzer de literatura, oferecido a obras jornalísticas. Foi a primeira vez que uma história em quadrinho ganha esse tipo de reconhecimento. Dado, né, o trabalho de fôlego do Spiegelman de tratar dessa história tão complexa, tão contundente para a história humana, numa história em quadrinhos, certo? E no Oriente, o que eles fazem? Quando a gente fala Oriente, né, a gente até é complexo demais, porque o Oriente é imenso. Asiático. Asiático também não pega todo mundo, porque vai ter a Índia, né, vai ter outros países. Então vamos falar de Extremo Oriente, que a gente vai ter a China e o Japão, mais ou menos, são os que detêm essa linguagem do mangá, né, por lá. Mangá é como eles chamam história em quadrinho, na parte de lá. E que é extremamente popular no Brasil desde o final da década de 70. A história do mangá, o que acontece? Como foi que a coisa se desenvolveu por lá? Mangá é o nome usado para designar as histórias em quadrinhos em estilo japonês, como a gente já falou, ao contrário das histórias em quadrinho convencionais. Essa leitura é feita, aqui fala de trás para frente, mas vamos botar isso em aspas, né? Porque para nós é de trás para frente, para eles está correto. Teve origem por meio de Orikon Shohatsu, do Teatro das Sombras, que na época feudal percorria diversos vilarejos contando lendas por meio de fantoches. Essas lendas acabaram sendo escritas em rolos de papel e ilustradas, dando origem à história em sequência e, consequentemente, originando o mangá. Essas histórias passam a ser publicadas por algumas editoras na década de 20 e a sua fama só vem por volta da década de 40. A produção de mangá foi interrompida durante a Segunda Guerra Mundial, dá para entender por quê, e retomada somente em 1945, quando o Plano Marshall, né, como seu propulsor, pois parte das verbas desse plano, né, era destinada a livros japoneses. A prática de ler mangá aumentou consideravelmente nesse período, pois com a guerra poucas atrações culturais restaram. Foi nessa época que surgiu o que podemos chamar de Walt Disney japonês, o senhor Osamu Tezuka, criador dos traços mais marcantes do mangá, que são olhos grandes e expressivos. Os personagens de mangá costumam ter uma forma bem peculiar, além dos grandes olhos, né, a cabeça grande em relação ao restante do corpo. E disse até que essa maneira de desenhar cria uma certa empatia com os personagens. Aqui um monte de personagens de mangá misturado. O mangá abrange um público muito grande, tanto de mulheres quanto de homens, de todas as idades. O mangá para meninas vai se chamar shoujo, e suas principais características são olhos grandes, laços, corações, estrelas e aventuras românticas. Já os mangás de meninos vão se chamar shonen, ou shonen, e suas características são fisicamente as mesmas das meninas, porém com temáticas de torneios de lutas e invenções mecânicas. Com o passar do tempo, o mangá saiu do papel e foi para a televisão, transformando-se em desenhos animados, que eles vão chamar de, a gente vai chamar de anime, ganhando mais popularidade e aumentando o número de fãs em todo o mundo. As histórias são sempre variadas e com roupagem sempre nova. Personagens expressivos heróicos como, por exemplo, Dragon Ball Z, onde o personagem principal é o Goku, e Yu-Gi-Oh!, onde o personagem principal é o Yugi, certo? Tem vários outros, mas esses aqui vão fazer parte da história, certo? De transição do mangá para o anime. E tem uma comunidade muito forte no Brasil. Inclusive, quando vai se falar de mangá e de anime, as pessoas tomam um certo cuidado para não cometer alguns... Já a gente entra aqui na questão das questões. Para não cometer alguns, entre aspas, pecados de informação. Porque a galera do anime, que defende o anime e o mangá, eles são
profundos conhecedores, então lá sempre dispostos a dar aquela corrigida caso você fale sem propriedade. Mas o interessante é a gente saber que uma cultura, né, de tão longe possa ser assimilada pela nossa cultura ocidental também, e que essa troca, não é, essa troca cultural aconteça, o que é bastante interessante e enriquecedor para a nossa própria cultura. Uma característica legal, outra, né, característica legal dos HQs é que aquelas crianças que muito provavelmente no futuro tornam-se artistas gráficos, elas começam fazendo desenhos de cópias, né, cópias de desenhos dos HQs que elas gostam. Então, a pessoa lê Turma da Mônica, começa a se encantar com o traço do desenho da Turma da Mônica e vai imitando aquele traço, vai procurando desenhar de forma a parecer cada vez mais, né? Vai fazendo cópias e vai digamos assim, se aprofundando, não é, na questão do desenho gráfico, da forma gráfica do HQ na hora de desenhar. O mangá e o anime traz a mesma influência, né? A galerinha aí de 6º ano, 7º ano, mesmo o pessoal do ensino médio, gosta de começar a desenhar através dos personagens de mangá e HQ, e também de anime, e vão explorando esse estilo de desenho e criando muitas vezes o próprio estilo. Ok? O que é interessante de fazer essa atividade, e eu até aconselho você que gosta de desenhar ou que usa isso simplesmente como uma válvula de escape, certo? É de conhecer as características gráficas do desenho e de ir se inteirando sobre como resolver questões imagéticas, questões de resolução da própria construção da imagem, como sombreamento, usando o esfumato ou usando as achuras, certo? A linha dura, certo? A pintura chapada ou a pintura mais esfumada e por aí vai. É na observação das imagens de mangá e de HQ ou de anime que esse tipo de atividade entre a juventude, entre a galera mais nova, né, vai dando a eles possibilidade de desenvolver essa habilidade do desenho, certo? Ainda temos também o estilo norte-americano, o estilo dos Estados Unidos, que são a Marvel e a DC. Isso também influencia bastante gente. Tem um excelente desenhista, quadrinista, digamos assim, aqui no Piauí, que é o Leno Jefferson de Carvalho, que se inspirou nessa questão do HQ norte-americano, e hoje ele desenha para ninguém mais, ninguém menos que Steven Spielberg. Então, ele trabalha aqui ainda no Piauí, mas é através da internet, certo? Ele trabalha na equipe do pessoal que produz HQ da companhia do Steven Spielberg. E é isso, né? As pessoas acabam trilhando caminhos artísticos e inserindo-se dentro do mercado de trabalho apenas através, né, do passatempo das histórias em quadrinhos. Aqui a gente trouxe essa questão para analisar. Vamos lá. A linguagem dos quadrinhos. Quem está aqui com a gente hoje? Eu nem dei bom dia, dei bom dia geral, mas não identifiquei ninguém. A Adilene Marcos Vinícius, né, e Herbert Medeiros estão acompanhando a gente. Bom dia. Até agora, né, eu vi essas pessoas aí no chat. Bom, a linguagem dos quadrinhos tem uma característica que está diretamente ligada à forma de como a leitura é feita através das imagens, e que sem ela toda a compreensão da história contada, né, seria seriamente comprometida. Do que está se falando? Da linguagem não verbal, da linguagem parietal, da linguagem imagética, da linguagem sequencial ou da linguagem teatral. Vamos ler de novo. A linguagem dos quadrinhos tem uma característica. Ela quer saber, ele está dizendo que tem essa característica, que está diretamente ligada à forma de como a leitura é feita, certo? Através das imagens. E que, sem ela, se tirar ela, né,
toda a compreensão da história contada seria seriamente comprometida. Então, qual delas aqui? A linguagem não verbal, a linguagem parietal, a linguagem imagética, a linguagem sequencial e a linguagem teatral. Qual delas aqui, né, faria bastante falta é uma característica que faria bastante falta na hora da gente compreender um HQ? Algumas delas parecem óbvias. Eu vou deixar aí vocês 1 minuto analisando essa questão. 1 minutinho. Vamos lá, então. Passado o nosso tempo, 1 minuto. Olha só. Aqui a gente tem entre as letras A, B, C, D e E. Vamos analisar. Vamos aqui por... Né, vamos excluir as que são, obviamente, que não fazem parte desse processo aí. Linguagem teatral. Está na cara, não é? Linguagem teatral, que é uma linguagem específica do teatro, não deveria estar aqui como alternativa. Então, portanto, a gente descarta, certo? A letra E como alternativa por conta da linguagem teatral. Outra estranha aqui a proposta do quadrinho é essa tal de linguagem parietal. Parietal vem de parede. Então está mais ligada à questão das pinturas rupestres, né, e da arte muralista do que a arte dos quadrinhos. Então, por conta dessa linguagem parietal, a gente também descarta a letra B. Beleza? Aí vai sobrar para a gente linguagem não verbal, linguagem imagética e linguagem sequencial. Quando ele coloca aqui que que tem uma característica que está diretamente ligada à forma como a leitura é feita, diretamente ligada à forma que a leitura é feita. Se tirar ela, né, desmonta tudo. A compreensão da história fica seriamente comprometida, certo? A linguagem não verbal está presente, ela está dentro das ações da própria imagem, de como a imagem é construída para a gente compreender a história, certo? Mas muitas vezes essa linguagem não verbal ela não aparece, o que não tira a compreensão da leitura. Certo? A linguagem não verbal está ali, mas ela está ali por vezes, certo? Então não vai descompensar o processo. Letra A também sai, porque não é uma característica, apesar de ser uma característica do processo todo, ela não é uma característica que, se retirada, vai comprometer a leitura. Tá ok? Sobra para a gente linguagem imagética e linguagem sequencial. A linguagem imagética é o que? Vai lá na história da linguagem não verbal também, que é a construção da imagem, da história contada através de imagem, certo? A gente sabe que numa história em quadrinho, nem todos os quadrinhos vão trazer uma imagem. Muitas vezes o quadrinho é ocupado todinho por uma onomatopeia. Isso não deixa, não cria uma situação em que a gente não compreenda, certo? A linguagem imagética é característica? É. Mas ela não está ligada diretamente à leitura de forma que possa comprometer essa leitura. Então, letra C, a gente descarta também. Sobra a letra D, linguagem sequencial. Por quê, professor? Gente, se você tirar a sequência da história, se você quebrar a sequência, você quebra, né, você
compromete seriamente a compreensão da história contada. E uma característica importantíssima, e talvez a principal da história em quadrinho, é exatamente essa questão sequencial. A gente viu lá no estandarte de Ur, a gente viu na construção das imagens das igrejas, né, católicas sobre a passagem da vida de Cristo. Se perdeu a sequência, a gente fica sem saber para que lado vai. Ok? E na história em quadrinho também funciona assim. No mangá é que a sequência vai ser da direita para a esquerda, né, do que a gente vai chamar de fim para o começo. Lá também, se quebrar essa sequência, a história pode sofrer, né, sobre a questão da compreensão. E aqui com a gente, no Ocidente, da esquerda para a direita, do jeito que a gente escreve. E que também, se a gente não der uma sequência interessante para a construção da própria história, a gente perde aí, certo? O fio da meada. Então, letra D, linguagem sequencial. Ok? Gente, essa foi a nossa aula, então, sobre HQ e mangá. Muito obrigado pelo acompanhamento de vocês. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana para todo mundo e até a próxima. Tchau!